Graças a Deus, obrigado aí pela equipe de louvor que sempre estão aí se preparando, sempre aprimorando cada vez mais aí. Deus o abençoe. Salmo número 1. Pronto, Salmo de número 1. Meus irmãos, nós começamos a semana passada uma série de mensagens sobre os Salmos. Outros irmãos que estarão aqui, né, o pastor Décio, outros irmãos trabalharão outro tema, mas eu vou seguir uma sequência escolhendo alguns salmos. Você que não teve a oportunidade de estar conosco semana passada, na manhã ou à noite, você pode recuperar aquela mensagem introdutória dos salmos nas nossas redes sociais, no canal da igreja, no YouTube, ok? Mas eu vou fazer uma ligeira recapitulação aqui para nós não partirmos do absoluto nada. Semana que vem eu vou trabalhar o Salmo 8, ok? Então se você puder durante a semana já ler o Salmo 8, façam. Muito bem, o livro de Salmos, ele é uma coleção. E nós vimos aqui a semana passada que ele foi sendo acrescentado por um período de tempo. O primeiro colecionador de Salmos foi o Davi. Então ele colecionou do Salmo 3 ao Salmo 42, se não me falha a memória. E assim, cada um dos colecionadores, após o outro, foi acrescentando ali um número de salmos da sua predileção. E esses salmos, eles não foram colecionados aleatoriamente, não apenas com a preferência do salmista, mas tem uma ordem didática ali, é um manual, não é? Então, cada salmo, ele antes da sua entoação, o salmista, ele escreve, né, como um título, ó, esse salmo, ele serve para isso, tem que ser tocado, cantado dessa maneira e usado esse instrumento. Então não é só a música e a letra em si, mas tem toda uma estrutura poética que tem um recurso didático, ok? O último colecionador, muito provavelmente o Esdras, depois do cativeiro babilônio, ele fez a última coleção que nós temos aqui. E para dar uma lógica didática no texto, como se fosse um livro, ele colocou o Salmo 1, e aí vai uma outra informação que eu não disse a semana passada, e o Salmo 2. Então o Salmo 1 e o Salmo 2, ele é a introdução, ele é o prefácio. Eu lembro que em algum momento aqui a semana passada eu disse que é como se ele fosse um manual de instrução. Quando você compra um aparelho eletrônico, qualquer coisa dessa natureza, você lê as regras, né, a instrução de como usar. O Salmo 1 e o Salmo 2 é exatamente isso. O último editor, provavelmente o Esdras, ele escreveu para que serve a lei, para que serve os salmos. E cada um dos livros, são 5 livros dos salmos, ele termina com uma doxologia de louvor. O Salmo 150 é uma doxologia final. Então hoje nós vamos fazer aqui uma exposição de maneira bem ligeira do Salmo de número 1, ok? Então vamos lá. Salmo número 1. Como é feliz aquele que não segue o caminho ou o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Muito bem, então por questões aí introdutórias, você vai perceber que o Salmo está muito bem balanceado poeticamente. Uma linha vai combinando com a outra. Você vai lembrar comigo que a ideia de Salmo, a ideia de poesia desse mundo oriental hebreu, não é uma rima de som, ela é uma rima de ideia.
Você vai perceber que o salmista, ele vai amarrando como um tecelão, vai costurando, que um versículo vai dando lógica para outra. Por isso que você vai perceber junto comigo, à medida que eu vou expondo aqui, que o verso 1 e o 3, ele vai explicar de uma forma poética qual é o caminho que o justo caminha. O verso 4, ele vai fazer um balanço poético, ele vai comparar. Se no 1 ao 3 ele explica o que é o justo, qual é o caminho, no verso 4 ele vai mostrar o contrário daquilo que acabou de mostrar, que é o caminho do ímpio. E como é que ele termina? Ele junta as duas coisas, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Então, verso 1 ao 3, o que é o caminho do justo? O verso 4, o que é o caminho do ímpio? E o verso 5 e 6, ele compara uma coisa com a outra. Então tem uma beleza poética bastante interessante aqui. Ele vai equilibrando, né? Ele vai moderando a coisa para que haja um ritmo não de som, mas um ritmo de ideia. Questões importantes também, lembrando, esse salmo, ele é introdutório, é um manual de instrução. Quando você vai estudar a partir do verso 3, ou do capítulo 3, ou do salmo 3, ele está dizendo aqui, para você usar cada um dos salmos, a lógica, o didatismo é essa, para ser feliz usa assim, o ímpio usa de outra maneira, e ele vai mostrar a consequência de tudo isso daqui. Essa coleção, ela tem como finalidade, ou a introdução tem como finalidade, de nos levar a refletir o que o Salmo, de uma maneira geral, quer nos ensinar. Por exemplo, quando nós estudamos o texto, ele vai colocar de uma maneira bastante explícita a ideia do que é um falso profeta. No nosso mundo público ou publicitário desses arraiais gospel por aí, as pessoas, elas costumam ensinar e enfatizar que um falso profeta é aquele que erra uma suposta adivinhação. E a palavra adivinhação aqui, ela não é por acidente. É isso mesmo que eu quero dizer, não é? Um falso profeta, ele tem, para os dias de hoje, a gente vê nessa publicidade maluca que nós temos aí, em que o falso profeta, se ele acertar alguma coisa, ele é profeta de Deus. Eu devo lembrar os irmãos que na coleção da lei, inclusive dos profetas e dos salmos, a adivinhação é pecado. A adivinhação, ela é semelhante à feitiçaria. Você nunca vai ser incentivado à adivinhação. Então o falso profeta não é aquele que adivinha num culto como esse, numa reunião, ou enfim, numa ocasião específica, com cunho religioso, acertar alguma coisa que ocorrerá amanhã. Então se eu me arriscar aqui, eu posso acertar muita coisa do que pode ocorrer amanhã. Então vamos arriscar aqui. Imagine que você sai para trabalhar, e eu vou dizer assim: o Senhor está me revelando, amanhã o seu ônibus vai atrasar 10 minutos. Nossa, que coisa inteligente. Amanhã você vai ter um problema com o seu chefe. Qual a possibilidade disso acontecer? Irmãos, a gente tem que ter mais de 2 neurônios, não é? Precisa entender que as coisas, elas estão na vida, é a contabilidade da vida. Então o falso profeta para a Bíblia não é aquele que erra a adivinhação do dia de amanhã. O falso profeta é aquele que não ensina a lei de acordo com a lei está. O falso profeta é que vai ensinar de forma contrária àquilo que está na lei, percebe? Então o falso profeta, ele vai falar contra a moral do evangelho. O falso profeta não tem na sua exposição a teologia ou as doutrinas fundamentais. Esse é falso profeta. O falso profeta, ele nunca vai exortar a igreja em relação à vida cristã. O falso profeta, ele nunca vai ler um texto bíblico e confrontar o seu caráter e o meu caráter, como os irmãos fizeram aqui no louvor, não é? Falando sobre o texto de Atos capítulo 9, das escamas do Saulo, e no louvor, o Wagner inclusive ele disse que para que Deus o confrontasse. A ideia do profeta de Deus que anda no caminho da justiça é aquele que expõe o texto bíblico para que você seja confrontado. Então a Bíblia, o evangelho, a religião, se é que eu posso chamar assim, do evangelho explicado na Bíblia, não é a adivinhação do que ocorrerá amanhã.
É evidente que há uma extraordinariedade. O que é isso? De vez em quando, de uma forma particular e em segredo, Deus revela alguma coisa do futuro. Mas para a igreja, de uma forma geral, a profecia é a palavra de Deus. Então você, quando é seduzido no momento de angústia por um profeta que diz que tudo vai dar certo, irmãos, eu convido você a ser um crente bíblico e avaliar as demandas da vida a partir das escrituras. Inclusive, um período de dificuldade, seja ela de enfermidade, seja ela problema de não caminhar em direção à prosperidade profissional, esse confrontamento tudo que vem um sofrimento, ele é um didatismo do Senhor. Como é que Deus nos ensina? Por meio do sofrimento. Não foi eu que escolhi, foi Deus. Um pai que ama o filho não afasta a vara da correção. É assim que a gente vai ler, inclusive em vários salmos. Por exemplo, no Salmo 119, o salmista vai dizer assim, como é bom ter sido afligido, porque na aflição eu conheci as maravilhas da tua lei. Então o método de Deus é ensinar o seu filho que ainda tem um mau caratismo existencial, ainda que procede conforme um comportamento contrário à lei revelada, à moral do reino, é por meio da vara da correção. É um didatismo, e isso o tempo todo na Bíblia. O Jó é assim. A Noemi, que nós estamos estudando às quintas-feiras, ela entende, ela perdeu os filhos, perdeu o marido, a situação está complicadíssima, mas nunca ela atribui a qualquer outro ser, entidade. Ela diz, foi o Senhor que fez isso. Ainda que ela não saiba explicar, ela entende que é a boa mão do Senhor que nos empurra para o fogo da aflição, porque Ele tem propósito de nos ensinar. É duro dizer num momento como esse, bendita seja a mão do Senhor quando nos empurra para a aflição. Só tem um meio de tornar um menino, um infantil, um neófito na fé, a um adulto que crê em Jesus, por meio da aflição. É por isso que um homem chamado Spurgeon, ele disse assim, Deus usa o martelo, a bigorna e o forno para moldar o nosso caráter. Por isso que Jesus vai dizer, tome a sua cruz e siga-me. Numa certa ocasião, Jesus, falando sobre isso, o Pedro, para ficar bem com a comunidade, ele se levanta e diz, Jesus, ameniza a coisa aí que o pessoal está indo embora. O que Jesus disse? Ô Pedro, vai embora também. O que ele respondeu? Jamais, só tu tens a palavra de vida eterna, para quem irei? Portanto, meus irmãos, o Evangelho não é uma receita de como se livrar das aflições do mundo. O Evangelho é a receita de Deus de como nós enfrentamos as dificuldades com dignidade. Essa é uma questão importante aqui. Uma outra questão importante para nós evoluirmos no texto são as palavras que vão aparecendo aqui de justo e injusto, né? Ou as palavras justo e injustos. Elas vão fazendo o balanço poético explicando o que é um e o que é o outro. Por exemplo, a ideia de justo ou de justiça, ela tem uma ideia de ir pelo caminho reto. E nós vamos ver várias vezes as escrituras, e eu me lembro aqui do Isaías e também de João Batista, no capítulo 3 de Lucas, que ele vai explicar essa questão aqui. Quando ele aparece pregando, o João Batista, o precursor do Messias, ele vai reproduzir o que o Isaías disse. Ele vai falar, vai pregar a partir de Isaías. Ele vai dizer assim, façam caminhos retos e não cheio de curvas. O que o João Batista está dizendo para nós? Que o caminho do justo, no que diz respeito à legalidade que conduz a vida, no campo da justiça, da moral, na vida como um todo, nós não devemos ficar fazendo curvas. A ideia de cortar reto, a ideia de usar a justiça de uma forma reta.
ele vai usar também nesse texto, no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, façam caminhos retos ao Senhor, e ele diz, toda montanha será derrubada. A palavra montanha que ele usa ali, parafraseando ou usando Isaías, é a ideia de uma autoridade, de um governo, mostrando que as autoridades, os governos que estabelecem leis que não são de acordo com o Evangelho, elas serão derrubadas. E ele vai dizer também nesse texto, no capítulo 3, que para nós tamparmos, fecharmos os vales. Essa ideia de caminho reto, de montanha e de vale, está associado com essas terminologias do Salmo, da lei também, que nós vamos daqui a pouco estudá-la, com a ideia de retidão. Ou seja, a retidão tem uma ideia que no lugar que tem um vale, um lugar que tem um buraco, a justiça de Deus, ela vai aplainar o caminho. A ideia é que tem uma autoridade, uma montanha que se coloca entre Deus e o homem, Deus vai derrubá-la. E a ideia de um caminho sinuoso, tortuoso, Deus fará um caminho reto. Então você percebe que essa instrução do Salmo 1, ela é didática, e nós precisamos entender essa terminologia. É por isso que pregação do Evangelho, ela não é um espólio emocional de quem ouve o pregador, no sentido de que o pregador ele vai cooptar a sua intelectualidade, as suas emoções, e você, porque não tem mais o governo, fala algumas palavras de efeito e você vai sair daqui como caminhando nas nuvens. Não é isso. A ideia da pregação do Evangelho é que você aprenda a Bíblia e ela determine a sua reação em relação à ação do mundo. Foi isso que nós falamos aqui a semana passada, a ideia de meditar. A palavra meditar, ela é contrária à ideia de uma mente aberta. O que o mundo diz? Você tem que ter a mente aberta. O meditar, que nós vamos ver aqui no Salmo 1, é o contrário. A ideia de uma mente fechada. Por quê? Ela tem um canal de entrada, mas ela não tem canal de saída, ou um lugar de saída. Por quê? Aquilo que você absorve do Evangelho, você tem que nutrir no seu íntimo. Essas questões todas, elas vão dando aí o sabor para o Salmo. Se justo é a ideia de reto, é verdade então que o ímpio é aquele que faz caminho sinuoso. O ímpio é aquele que ergue montanhas de autoridade contrário à palavra de Deus. O ímpio é aquele que com perversidade faz buracos para que a justiça seja pervertida. Então esse balanço de impiedade e justiça, elas são importantes para nós aqui. Jesus no Salmo, aliás no Sermão do Monte, ele explicou muita coisa sobre isso. Por exemplo, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele vai demonstrar que há dois caminhos. E não é justamente isso daqui? Um caminho tem uma porta estreita e um caminho tem a porta larga. Reforçando a ideia didática, Jesus como um mestre por excelência, ele vai dizer a mesma coisa, dizendo que é uma casa que você constrói na areia ou na rocha. E aí não faltam os exemplos, mas tudo isso a partir do Salmo 1, ou tendo a mesma ideia aqui. Dito isso aqui, vamos então de alguma maneira fazer uma exposição do Salmo aqui. Eu vou ler primeiro os 3 primeiros versículos do Salmo 1, onde ele vai nos dizer o que é o caminho dos justos. Vamos lá. Como é feliz ou bem-aventurado é aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O justo é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. Muito bem. Então vamos selecionar aqui algumas palavras. A intenção é demonstrar o peso de cada uma das palavras. As palavras que estão registradas aqui, elas, embora sejam poesias, elas não estão ao sabor da vontade natural do salmista. Elas não foram colocadas aqui apenas por conta das emoções do salmista, e à medida que elas iam brotando na sua imaginação, ele foi registrando. Não, nós temos aqui a assessoria
assessoria do Espírito Santo, e cada palavra que é inserida no texto bíblico, ela tem uma razão de ser. Não há superfluidade de palavras sem razão. Cada palavra, por si só, ela tem um didatismo que o Espírito de Deus nos leva a entender o que Ele quer nos dizer. Essa palavra bem-aventurança, ela diz respeito a um estado pleno de satisfação. Há uma ideia de uma completude, de uma realização. Então, como é que o salmista, para introduzir a sua coleção, qual é a primeira palavra que ele coloca aqui, nessa introdução da coleção de salmos? Dizendo que essa busca do ser humano pela completude, pelo contentamento, pela satisfação íntima, ela começa pela meditação na palavra do Senhor. É bem-aventurado aquele que dá crédito, e dar crédito aqui não é apenas uma reverberação intelectual, é dar crédito no sentido de que nós ouvimos, e essa palavra, ela vai determinar na ação e reação da vida. Portanto, bem-aventurado. E Jesus, várias vezes no Sermão do Monte, você vai lembrar comigo, que ele vai repetir isso aqui, ó: bem-aventurados os justos, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Percebe? O que Jesus está ensinando? A partir do Salmo 1. Tudo que você tem no capítulo 5, 6 e 7 do Sermão do Monte, é basicamente o que o salmista aqui nos ensinou. Além da palavra bem-aventurado, que significa estado de plena satisfação, o texto ele tem esse reforço de ideia. Qual é? Ele usa aqui 3 verbos. Na minha tradução está seguir, imitar e conduzir-se, e então se sentar. Você tem várias maneiras de interpretar esse texto aqui, mas para nossas questões aqui, e vai nos ajudar bastante, é uma ideia apenas de progressão, a ideia de reforço. Não é uma poesia? Então a ideia do salmista é a ideia de que o justo, ele começa andando no ritmo particular de cada um. Cada um tem uma maneira de se conduzir. Maneira aqui não é cada um faz a sua regra da ética e da moral. A maneira é de velocidade, é desenvolvimento. Então cada um, ele começa a andar no sentido de progressão. Ele anda, e num dado momento, ele já andou um caminho satisfatório. O que ele faz? Ele se detém. A ideia de se deter aqui, ela vai estar sinônima ou atrelada, por forma da poesia, à ideia da árvore plantada, que vai fincar as raízes. Ele andou, adquiriu o conhecimento, ele conhece um pouco mais da lei, num dado momento ele para. E essa ideia de parar, ela tem a sua progressão. O que ele faz agora? Ele está confortável, ele se assenta. Então você tem uma progressão que vai nos ensinando a caminhada do conhecimento da lei dos discípulos de Jesus. Em seguida, a essa progressão, essa ideia de caminhada, de crescimento, o texto vai nos dizer em algum momento aqui que nós somos como árvore. E não é uma árvore plantada em qualquer lugar. Essa árvore, ela está plantada num lugar específico, porque não é o discípulo que se autoplanta. É uma ideia de que alguém planta no lugar adequado. Não é o discípulo que escolhe o terreno, não é o discípulo que tem a responsabilidade. A responsabilidade é de caminhar pelo caminho estabelecido, mas o plantar é pela divina mão do agricultor, que inclusive lá no capítulo 15 de João, ele vai dizer que quando nós começamos a dar fruto, ele o que? Ele recolhe. Mais uma vez, a ideia de sofrimento. A ideia de recolher o fruto em João capítulo 15 é uma ideia de discipulado. Recolher o fruto e podar os galhos é uma ideia de sofrimento. Deus, com a tesoura santa, vai podando os galhos que já deram fruto, para que a gente não estanque na caminhada. E aquele que não dá fruto, ele é cortado e serve para combustível de um lugar ruim chamado inferno. Não é assim? Então a metáfora, a figura de linguagem, o palavrório de Jesus é o mesmo. E a ideia de plantar aqui, a ideia de que ele vai colocar num solo em que de fato haverá nutrientes, haverá tudo o que é necessário para o crescimento. E nós já discutimos aqui, acho que na última ocasião, de que uma árvore, para que ela tenha saúde, ela precisa crescer para baixo primeiro. Quanto mais para baixo cresce,
melhor ela se ocupa dos nutrientes. E isso quer dizer que o crente, ele cresce primeiro no anonimato. Não adianta crescer primeiro na publicidade sem raiz. A primeira tempestade, você será arrancado do solo. E crescer para baixo não tem popularidade, não tem aplauso, mas é onde cresce. Jesus, mais uma vez, no Sermão do Monte, o que ele disse? Cresce para baixo. Não disse isso, mas ele disse: entra no teu quarto e sozinho você ora. O que é isso? Se não lançar raízes para baixo. O crente, ele cresce não na popularidade eclesiástica, não no ministério primeiro. O crente, ele cresce de forma saudável primeiro, crescendo para baixo. E aí a vaidade e tudo que não serve, o Senhor vai nos ajudando. Então você percebe aí que essas duas palavras já nos ajudam bastante. A ideia de plantado também, ela tem uma ideia, ela tem um prefixo no texto, uma palavrinha que vem antes de plantado, que é a ideia de transplantado. A ideia de que Deus tirou essa árvore de um lugar e plantou em outro lugar. Deus tirou essa árvore de um chão duro, improdutivo, e Ele arrancou desse lugar e colocou no outro lugar, no lugar adequado. E o apóstolo Paulo, no texto de Colossenses, ele capta bem essa palavra, essa ideia. Olha o que ele diz em Colossenses 1:13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A ideia de você estava plantado aqui, Ele te arrancou daqui e te plantou no lugar adequado. É a mão da graça que escolhe o solo, é a mão do Pai bendito, é a mão do nosso Senhor que escolhe o lugar adequado. E essa ideia de transplantar, ela tem uma ideia de permanência. Não é isso que a poesia vai dizendo? Ele anda, ele para e ele se assenta no lugar de sossego para aproveitar a água da graça que vai nutrir a planta que foi colocada no lugar adequado. Essa ideia de permanência, ela tem uma ideia de boa nutrição. A ideia de que a boa nutrição, ela vai trazer frutos. E é claro que isso vai fazer um paralelo contrário à palha que o vento leva. E nós temos também aqui, ainda no verso 3, o texto diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo o que ele faz prosperará. E a ideia de que é o tempo de cada um. É o tempo que Deus, na sua soberania, determinou o tempo de nós darmos o fruto. E não há aqui uma tabela de quanto tempo você começa a dar fruto. Isso é uma coisa que nós chamamos em psicologia, sociologia, de idiosincrasia. Palavra estranha, né? O que é uma coisa idiosincrática? Cada um tem um jeito de viver, ninguém é igual a ninguém. Você não é meu concorrente, você não é parâmetro para isso, para mim. Não importa em qual estágio da sua vida cristã você está, o importante é que você está caminhando. É possível que alguém com 30 anos de crente caminhou uma etapa menor em detrimento daquele que chegou agora e tem 2 ou 3 anos como discípulo. Mas a questão não é de proporção, mas de proficuidade. Questão de aproveitar o tempo e crescer conforme a natureza e a graça que Deus derrama sobre cada um de nós. Portanto, não há uma disputa de quem está mais à frente do que o outro. A questão é se você já está dando frutos para o reino de Deus. É isso que importa. A qualidade do fruto e a quantidade de fruto depende da mão do divino agricultor. Não há disputa aqui. Ainda aí, entre o verso 1 e o 2 e o 3, o texto vai falar sobre o ímpio, né? Que ele é pecador e zombador. E essa ideia de zombador, ela tem uma ideia de um zum, uma ideia de comentários que critica com a intenção de fazer com aquele que está andando, está quase parando para desfrutar do riacho, ele perca o objetivo da sua vida. Talvez o apóstolo Paulo também tenha captado isso, e ele vai dizer: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Irmãos, e também lembrando aqui do Salomão, ele vai dizer que se nós olharmos o tempo, nós vamos plantar nunca. Portanto, a vida ela implica em dificuldade. E se você olhar para o vento, ou para a falta dele, ou para o sol, ou a chuva, ou a falta de cada um desses, você não vai plantar nunca. O que o Salomão vai dizer? Pega as suas sementes e planta uma e outra em vários campos.
uma dessas vai prosperar, você não sabe qual. Portanto, pegue as suas sementes em tudo na vida, na sua profissão, no seu ministério, e vá plantando, e vá cuidando, e vá regando. Deus dará o crescimento daquela que Ele achar adequado. Não aposte tudo na sua vida numa cesta só. Eu acabei de falar aqui com alguns irmãos, e é um lema da minha vida. Desde que um pastor muito caro para mim, que já está na eternidade, começou esse processo, desde a conversão para o pastorado, a condução pastoral. Ele dizia assim: a terra é boa, a semente é excelente, e se nós não atrapalharmos, a igreja cresce. Olha que coisa. A terra é boa, a terra é o coração do homem, mas quando o Espírito Santo aduba, a semente é boa, e quando ela cai, irmãos, a igreja prospera, a não ser que a gente atrapalhe. E um dos caminhos do ímpio é fazer você desacreditar que ministério é o lugar de se acreditar em milagre. Deus é poderoso para transformar o coração mais duro, e nós vamos ver que Ele vai separar um tempo aquele que não está dando o fruto. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então olha quanta coisa o salmista vai colocando nessa introdução. Ainda ele vai falar sobre meditação. Como eu já disse, a ideia de meditar não é uma ideia transcendente, como o Zen budismo, Seishinoye, por exemplo, em que você vai meditando e você vai se esvaziando, né? Aquela ideia de sussurro, aquele lamento, sei lá o que, né? Não, a ideia de meditar aqui não é um esvaziamento. A ideia de meditação é uma ideia de preenchimento. O Evangelho, a Bíblia, ela mostra que a meditação é uma ideia de você colocar dentro de você algo que será útil, não tirar nada de você. É algo que vem do Senhor como lei e vai te instruir, diferente de você se esvaziar. A ideia é justamente de você se encher. E a palavra meditar, além desse conceito de encher, de mente fechada, como eu disse aqui, ela também tem uma ideia de murmúrio, de sussurro, de entoar um texto meditativamente. É aquela coisa de você estar lendo na solidão do seu lugar de leitura, lendo para você em voz alta. A ideia de que quando você está lendo, como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios. Você murmura, você lê com os olhos, mas a tua fala também vai fazendo você ouvir você. E uma das questões que eu sempre ensinei em sala de aula é que o exercício da leitura, ele é um exercício cansativo, porque não é uma leitura passiva, é uma leitura ativa. A ideia de leitura passiva é aquela assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Você não está aprendendo nada, você está perdendo tempo. A ideia de leitura, você tem que ir para cima da coisa, né? Você tem que ir com veemência, ó: aquele que é feliz, ele faz isso, é atitude. Você pode ler um menos tempo por conta da exaustão, mas você lê com propriedade e aprende. Por isso que ler cansa. Tem muita gente que lê o texto, bate a meta de leitura durante o ano. Ele lê Gênesis e Apocalipse, fala assim: eu não sei, irmão, mas eu li tudo, tá? Mas o que você aprendeu? Não lembro. Quando eu leio, né, o Espírito me arrebata e eu não aprendo nada. Não, você não leu nada, irmãos. Não leu nada. Você apenas bateu uma meta sem critério. Tem gente que lê o texto 10 vezes em 10 anos, mas não sabe nada. Leia um capítulo a sua vida toda, o Espírito Santo é poderoso para mudar a sua vida. Aí fala: o pastor não quer que eu leia a Bíblia o ano todo. Irmãos, eu gostaria que você lesse com propriedade, todo mês. Mas é impossível, irmão, isso aqui é um livro, não é a meta. E aliás, vamos aqui, né, abrir um parênteses para o meu preconceito existencial. É difícil ler com pessoas que batem meta, irmão, conviver. Eu já li a Bíblia 10 vezes, e você, irmão? Eu estou começando. É ruim demais, irmãos, quando alguém esfrega a nossa cara: eu li tudo. Só o fato de querer esfregar já mostra que você não leu nada, você passou os olhos. Não é assim? É duro demais, irmãos. Então não há aqui um bater de metas, é o quanto você medita e ela penetra nas suas entranhas.
E a ideia do prazer é uma ideia de ocupação. Muito bem, deixa eu dar um passinho para frente aqui, senão eu não termino hoje. O verso 4, aí então ele vai fazer essa comparação. Imagina uma coluna, o que é o justo? O justo é isso, isso, isso. O que é o ímpio? O ímpio é isso daqui. Então você tem um parâmetro. Verso 4, não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Uma única linha. Essa ideia de palha que o vento leva é uma ideia tirada da cultura, da agricultura do joeirar. Obrigado, viu? Eu nunca tive a sorte de ter 2 copos d'água, né? Isso é ser plantado, né? Até derrubei. À beira de águas tranquilas, né? 2 copos d'água, obrigado. Muito bem. Então a ideia de a palha que o vento leva, a ideia de joeirar, do campo da agricultura. O que é joeirar? Depois que se fazia a colheita de trigo, por exemplo, passava no moinho. Tem 2 pedras de moinho, né? Você coloca uma pedra que ela é fixa, ou em tese colocaria ali, e a outra pedra você vira, né? E aquilo vai, com atrito, vai separando a palha do trigo. Aí depois, juntado um monte, ou pega um instrumento, uma peneira, e joga para cima. O vento leva embora a palha, e o trigo que é mais pesado, ele cai. Ou então um montão aqui no chão mesmo, com um garfo, com um tridente, com uma pá, joga no alto, a palha sai, e o vento vai levar, a palha é levada, e o trigo cai. Então o que ele está dizendo aqui, que Deus, ele vai joeirando, ele vai separando com cuidado e com calma. Ele vai, depois de esmirilhar, depois de prensar, depois de separar uma coisa com a outra, ele vai separando uma coisa da outra aqui, não é? O grão que é pesado cai e fica, e o ímpio, que é a palha, o vento sopra. Irmãos, não precisa de uma tempestade, mas só o sopro do Senhor sabe separar coisa de coisa. Não se deixe escarnecer. Deus sabe separar coisa de coisa. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É assim que o Hebreus vai ensinar. Bom, a ideia do ímpio que é separado aqui, a ideia de que esse sujeito, essa pessoa, o ímpio, ele nunca se mostra constante. Ele é sempre instável, porque todos nós aqui temos nossos momentos de instabilidade. O ímpio não, ele é constante na arte de ser inconstante, percebe? Ele não tem uma constância. O ímpio errar não é um acidente de percurso, é um programa de vida, é um mapa de viagem. Ele já programa como fazer aquilo que é contrário. Então você percebe que o crime, ele está na intencionalidade e não no acidente. É por isso que aquele que erra, ele corre aos pés do Senhor pedindo perdão, porque ele não teve intenção. O ímpio é diferente. Quando ele erra, é que ele acertou, porque é programa dele isso aqui. É um mapa de bordo de viagem. O ímpio nunca se mostra constante. Seus propósitos são abortados o tempo todo. A ideia de abortar aqui, a ideia é que até houve uma concepção, mas o feto, ele não é nutrido. A ideia é de que alguém começa muito bem e tem propósitos genuínos, mas num dado momento ele é seduzido, e aí aquilo que ele diz passa a ser apenas um discurso. Ele não é eficiente na vida. Esse é tratado aqui como um ímpio. Os seus propósitos são abortados. Sua conversão é leviana, ela é emocional, ela é tola. Suas amizades e empreendimentos são interesseiras e egoístas. A vida do ímpio é como palha que dispersa com o sopro da justiça divina. Como eu já disse aqui, a partir do Salmo, não é a questão de nós tropeçarmos num dado momento, é a questão de você se programar para fazer o que quer fazer. E aí, por fim, o verso 5 e 6, o texto diz: por isso, essa ideia de por isso, ela é um conectivo, não é? Essa palavrinha aí, ó, por isso. O que ele está dizendo, ó? Ele disse, ó, o ímpio é assim, verso 1, 2 e 3. Aliás, o justo, o ímpio é isso, verso 4. Aí ele junta as duas coisas, como numa operação matemática. Esse número com mais esse aqui, passa um traço, o resultado é isso aqui, percebe? Então a beleza poética aqui vai nos ajudando a entender. Por isso, a consequência disso daqui é: o Senhor aprova o caminho dos ímpios, dos justos,
mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então vamos aí a essa ideia. Por isso então é uma ligação gramatical que une as duas coisas. Não prevalecerão no dia do juízo, que é aqui a entrada do capítulo, ou o término dele, pois o Senhor aprova o caminho do justo, o caminho do ímpio leva à destruição, a última palavra. Quando nós olhamos um texto desse, nós cristianizamos esse texto de uma forma muito apressada. O texto, ele não trata de uma perdição eterna. Esse assunto nós trabalharemos num dado momento a partir da revelação progressiva da Bíblia. Quando nós lemos um texto como esse aqui, o que já vem na nossa mente é uma ideia de uma perdição eterna. Não significa que o que age dessa maneira não terá a sua história, a derrocada da sua vida num lugar caótico, um lugar de tormento eterno. Não é isso, mas com honestidade escriturística, o texto não está falando sobre isso aqui e agora. Ele já está falando de um juízo nesse momento. Ele já está falando de um juízo nesse lado da eternidade. É mais ou menos também o que Paulo vai trabalhar no capítulo 2 de Tito. Ele vai dizer assim, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens ali não é universalidade do mundo. Todos os homens são as classes sociais que ele trabalhou no capítulo 2. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, moços, moças, empregados, patrões. Todos aí, não é todos serão salvos, mas todos de toda a classe. A graça se manifestou salvadora a todos esses, ensinando-os a viver de forma justa, piedosa e sensata nesse tempo, enquanto aguardamos a bendita esperança. Então, irmãos, não se deixe enganar. Há um juízo de Deus desse lado da eternidade. O ímpio não vai zombar o tempo todo. Deus, ele é justo, e há um momento que temos que acertar contas com Deus também. É claro que a conta do pecado ele acertou na cruz. A cruz resolve a nossa eternidade. Há duas maneiras de resolver a nossa eternidade, né? Aliás, isso mesmo, duas maneiras. Uma é crendo em Jesus e estamos livres. Foi pago o nosso pecado. A outra é não crer em Jesus e você pagar o seu pecado na eternidade. É melhor crer que Jesus pagou, e então nós estamos livres do castigo que nos é merecido. Então essa ideia de não prevalecerão, e também de que o justo ele será destruído, é uma ideia daqui. Não está em discussão o juízo além túmulo, diz respeito à falta de prosperidade dos ímpios. Existe um ditado oriental mais ou menos assim: Deus castiga algumas pessoas dando-lhes muito dinheiro. O que significa? Que dinheiro em si, poder por si só, não significa prosperidade. Pode ser juízo de Deus. É o mamon. Então quando nós estamos falando aqui sobre que Deus castiga com falta de prosperidade, não é o acúmulo de bens. Porque algumas pessoas são castigadas por Deus tendo muito dinheiro e sempre querendo mais. A prosperidade na Bíblia é ter um número, uma porção de alguma coisa e poder aproveitar dessa coisa. Então onde é que está uma das questões do castigo de Deus para alguns de nós aqui? E que esse castigo seja didático. Não é o tanto que você tem, mas o tanto que você aproveita do que você tem, sendo grato ao Senhor. Porque tem gente que tem muita propriedade, muito dinheiro, e quando que ele desfruta? Nunca. Isso é um castigo. Ele é um ímpio, que ele, na gana de ter mais, ele não para desfrutar aquilo que Deus já deu. Isso é uma ingratidão. E a ingratidão demonstra o quanto nós não confiamos no Senhor. Mais uma vez, lembrando do Sermão do Monte, o que Jesus diz: olha os pássaros, não trabalham, olha os lírios do campo, não fiam, e mesmo assim Deus fez o que fez. Não é assim? Então a prosperidade é você ter alegria de trabalhar e alegria de desfrutar o que trabalhou. Quando a nossa contabilidade ela é sempre eu quero um pouquinho mais, nós precisamos ir para o colo da graça, de joelhos, e pedir para que o Senhor nos ajude a aproveitar, seja 1 centavo, seja 1 milhão. Porque a questão não é no número, mas a questão da bondade do Senhor, que nos ajuda a aproveitar aquilo que Ele nos deu.
Então aqui o texto não está nos falando sobre a questão do quanto você tem. Essa gente, elas nunca descansam, elas nunca têm o suficiente. São aquelas pessoas que têm uma chácara, uma fazenda, uma casa de campo, uma casa na praia, e elas pagam funcionários. Nada contra isso, se pode pagar, que pague mesmo. Mas quem é que desfruta? Os funcionários. Não é uma loucura esse negócio? Ele nunca vai, porque sempre tem uma reunião, sempre tem isso, sempre tem aquilo outro. Ele nunca desfruta de um sossego. Ele nunca tem tempo de puxar o rabo do cachorro. Ele nunca tem tempo de brincar, de ver, de sentir a brisa do vento no rosto, porque ele está preocupado, sempre preocupado. Ele não pode parar, não pode parar. É adquirir, adquirir, adquirir. Isso não é prosperidade. É sobre isso que o Senhor está falando aqui. Um texto que nos ajuda a entender que o justo, ele tem uma preocupação do todo da vida. Está, por exemplo, em Provérbios capítulo 12, 10. O justo atenta até para os seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Irmãos, toda a criação é criação de Deus, e o justo, ele tem a sensibilidade de cuidar do reino de Deus. Tanto que o Paulo, mais uma vez, aqui citando o Paulo, em Romanos 8, ele vai dizer assim que a natureza geme com dores de parto até agora, procurando quem possa libertar. Somos nós, irmãos, que aliviamos um pouquinho do sofrimento dos animais, da natureza, dos recursos hídricos, porque somos nós que esperamos o dia que o Senhor inaugurará novos céus e nova terra. Eu propus aqui, de uma forma bem ligeira, um estudo de caso, para nós entendermos o que o texto está nos dizendo aqui. O que é um estudo de caso? Vamos pegar um personagem, o Salomão, e vamos ler 2 ou 3 textos, para que essa ideia de justo e ímpio fique mais claro para nós. Então vamos a ele. Nós já conhecemos um pouco da vida de Salomão, mas vamos ver o que a lei do Senhor vai nos mostrar acerca desse homem, que começou como justo e terminou a vida como ímpio. Lembra, não estamos tratando da questão da salvação, porque ele agiu como ímpio, mas no final da vida ele escreveu Eclesiastes, mostrando como não se fazer. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre lei aqui, medita na lei, nós devemos lembrar que o Josué, o que ele disse antes de entrar na terra prometida? Deus disse para ele: medita nessa lei de dia e de noite, não é isso? Você sabe agora que meditar é você reunir, juntar, apreender toda a lei para você viver de acordo com ela. E eu separei aqui uma das leis, são várias. É lei da agricultura, da pecuária, de comprar e vender, de escravo, da questão sexual, como tratar pai e mãe. Você tem uma diversidade de lei. Numa delas, que eu quero ler com vocês, Deuteronômio 17, do 14 ao 17. Isso aqui é uma lei, né? Então você vai lembrar comigo, enquanto ele reproduz ali, para a gente ler junto. O que é a lei? Ele precisa ler essa coisa, medita na lei. Uma das leis aqui, Deuteronômio 17. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem as outras nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele, o rei, deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem o estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, muitas mulheres. Eu vou voltar aqui que eu pulei uma linha. Não pode voltar ao Egito comprar cavalos, pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. O que é isso aqui? É lei. Quem que é o legislador? Deus. Então essa ideia de lei, Deus vai dizer assim, ó, a agricultura é assim, ó, você vai plantar no mês tal e vai colher no mês tal. Quem que define o calendário? É Deus. O calendário lunar. Ele disse: se vai vender, você não pode vender 1 quilo e entregar 900 gramas. Não engane o pobre. E ele vai mostrando toda essa lei.
Percebe? Então a ideia de lei não é uma coisa que deu na cabeça dos profetas ou do salmista. Ela está registrada. É o modus operandi de Israel em Canaã. E nós vimos aqui que aquele que medita na lei do Senhor, ele é próspero. O Salomão, quando ele começou a governar, o que nós lemos sobre ele? Vamos então ler um texto de 1 Reis capítulo 4, verso 20. Vamos ver? Presta atenção comigo. Agora o Salomão é rei. E o que ele fez? Ele fez uma sala de justiça. É isso que a Bíblia chama, uma sala de justiça. Do lado dele, ele colocou a lei do lado. Ele lia a lei porque, como governo, como rei, ele precisava julgar as questões a partir da lei do grande legislador. E o que a Bíblia diz sobre os primeiros dias da lei da vida de governo do rei Salomão? Verso 20 do capítulo 4 de 1 Reis. Judá e Israel eram tão numerosos como a areia da praia. Eles comiam, eles bebiam e eram felizes. Olha que coisa alvissareira. Por conta da lei, eles trabalhavam, comiam, bebiam e eram felizes. Ele governou conforme a lei. Qual é o resultado? Eles são como árvores plantadas junto a ribeiro. E o texto continua. E Salomão governava todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bode, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do rio Jordão, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba, a mesma coisa dizer, do norte ao sul. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carro, de guerra, 12.000 cavalos. Todo mês um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão, e todos os que vinham participar da tua mesa cuidavam para que não faltasse nada. Também trazia ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para que os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Se você continuar lendo o texto, chega um momento que o Salomão vai falar assim, não temos as condições de guardar ouro, e a prata em Israel era jogada na rua. É mais ou menos, você está andando na rua, tem um pedaço de pau, eu não quero essa porcaria não, chuta para lá, porque não vale nada. É isso que o texto diz. Se você lembrar comigo, quando o Davi era menino, ele tinha que levar comida para o exército de Israel. Irmãos, uma nação em que a família precisa cuidar dos soldados, levando marmitex, comida, é uma nação falida. Imagine o seu filho vai para o exército e você tem que mandar marmita para ele. É uma sociedade falida. O Davi, ele ataca a pedra nos filisteus porque eles não dominam a técnica do ferro fundido. Quem domina é os filisteus. Então ele tem que tacar pedra. Quem que tem arma? São os filisteus. É uma falta de prosperidade terrível. Mas o Davi governa, Deus abençoa. E quando o Salomão está governando, a prosperidade, que a prata em Israel é semelhante à pedra, não vale nada. E o povo comia, bebia e se alegrava, porque o texto diz, quando o justo governa, o povo se alegra. E a coisa continua. E agora no capítulo 10, verso 27, até aqui é a árvore plantada, é o estudo de caso. Olha o capítulo 10, 27. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Prosperidade tremenda. Você que é atento comigo, olha o que eu vou ler aqui, ó. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito. Qual é o problema disso aqui? O que a gente leu na lei? Deus disse, você vai ser próspero quando você governar assim, assim, assim. Você é o rei, não é? Mas não compre cavalo do Egito. O que é lei? Deus havia estabelecido. O Salomão, olha o que o texto diz. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei compravam
Importava do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para os reis dos hititas e dos amorreus. O que o texto está dizendo para nós? Enquanto Salomão ouviu a lei, governou a partir da lei, o povo comia, bebia e se alegrava. Tinha pão na mesa. Mas agora, ele se achou o insubstituível. Ele foi comprar cavalo no Egito. Ele foi arrancado da beira da água e foi soprado pelo Senhor. Porque Deus não se deixa escarnecer. Olha o que aconteceu ainda. No capítulo 11, o texto continua. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. O que nós lemos na lei de Deuteronômio? O rei não pode comprar cavalo do Egito. O rei não pode casar com outras mulheres, principalmente as filhas do Faraó. Aqui casamento, irmãos, ele teve 1000 mulheres. É evidente que ele não tinha uma vida marital com 1000 mulheres. Aqui é casamento político, de acordo. Ele está desobedecendo a lei. É o que o Salmo está dizendo. Se você é justo, você vai governar com essa ideia da revelação, e Deus vai te abençoar. Mas se você quebrar essa lei, Deus vai te soprar. Você vai ser arrancado, vai viver em terra seca. E qual é a consequência disso? Verso 11 e 14. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, edonitas, sidônias e hetitas. Mais uma vez ele quebrou a lei. O que aconteceu? Enquanto ele observou a lei, a moral estabelecida por Deus, Deus o abençoou. Irmãos, a questão da sua bênção não é a questão do dinheiro que você tem na conta, mas daquilo que Deus traz à sua mesa, e a capacidade de sentir o sabor da comida no paladar. É a capacidade de descansar com alegria, sabendo que o dia de amanhã, a provisão vem do Senhor. Não importa se o café custa R$40 ou se baixou para alguns centavos. O Senhor trará, porque Deus faz com que o justo coma da mesa, porque Ele disse que cuidaria daqueles que amam a sua lei. Você tem 2 caminhos: crer nisso daqui ou não crer. Não tem uma terceira via. A partir daqui, o Salomão foi soprado como palha. Ele foi casando, chegou a um ponto que ele ofereceu um dos seus filhos em holocausto para uma divindade. Ele começou plantado e deu fruto. Ele terminou soprado. Portanto, o verso de número 6, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Portanto, consagre ao Senhor o dinheiro que você ganha, o tempo que você tem, para que Deus plante tudo o que você é nas margens de águas tranquilas, e no tempo certo Deus vai trazer o que você tem que comer, você tem que beber. A tua prosperidade, ela é uma prosperidade de verdade, não por conta do teu esforço físico, intelectual. Ela é porque é por conta da bondade do Senhor, que honra a tua palavra. Não é a questão de quanto você ganha em detrimento do outro, é a questão da gratidão. Eu ganho o que eu ganho, eu como o que eu como, eu vivo o que eu vivo, pela graça do Senhor que põe pão na nossa mesa. Irmãos, isso é o que o Salmo quer dizer. Nós podemos confessar Jesus como Senhor, crer nos dons, nos talentos, na eternidade, mas está passando por um momento de disciplina, porque não vive de acordo com a lei do Senhor. É melhor crer na palavra do Senhor, não apenas no nível intelectual, mas deixar com que desça ao coração, e o Espírito nos levar à credibilidade que Deus é poderoso para nos fazer prósperos. A partir desse estudo de caso, a gente começa a entender alguma coisa sobre o que é prosperidade, o que é ser justo ou injusto. Caminhando para o final, suportem-me mais 5 minutinhos. Eu só quero fazer um paralelo do capítulo ou do Salmo 2. Alguns aí, né, com um pouquinho mais de repertório teológico, sempre me ouvem falar assim, o capítulo 2, fala, ele não sabe nem que Salmo não tem capítulo. De fato, é de comum acordo entender que o Salmo não tem capítulo. Mas hoje nós já entendemos que é sim possível falar que tem capítulo, porque um dá lógica ao outro, percebe? Uma ideia de que um salmo dá ocasião a outro. Então alguns já entendem como capítulo, mas essa é uma outra questão de sua menor importância. O que nós temos aí no Salmo 2? O Salmo 2, ele é continuação do Salmo 1. Ele também é introdutório. O que acontece
é que o Salmo 1, ele fala da lei no âmbito da individualidade. O Salmo 2, ele fala do desdobramento da lei na ideia da coletividade, na ideia de um governo. Tanto que, em um dado momento, ele vai dizer assim que os reis, no Salmo 2, que não observam a lei, eles serão destruídos. E aí ele vai dizer assim, ó: beije o filho para que o pai não fique irado. É claro que você tem uma cristianização mais tarde aí a partir da cruz, mas o que está dizendo? A maneira de beijar o filho é a ideia de obedecer a lei como produto de Deus, que veio de Deus, para que o próprio Deus, criador da lei, não seja irado. Então o que acontece aqui? O Salmo 2, ele tem essa relação, ele amplia. O Salmo 1, ele diz assim, ó: o justo, ele anda assim, ele descansa assim, e ele senta assim. O ímpio, ele é soprado por Deus. Agora no Salmo 2, ele vai mostrar como uma nação, ela é abençoada ou não por Deus. Então, só a título aí de informação, deixa eu fazer uma leitura bem rápida aqui. O verso 1 do capítulo Salmo 2, ele começa por quê? E é claro que você e eu já sabe que ninguém começa uma conversa como porquê. Então o porquê aqui, ele está atrelado à última palavra do Salmo 1, qual é? Destruição. E aliás, uma outra informação, como é que começa o Salmo 1? Bem-aventurado, primeira palavra, e a última, destruição. É uma amarração poética também. Bom, agora o Salmo 2, já que falei da destruição, por que se amotina então as nações? 2:1. E os povos tramam em vão, os reis da terra tramam ou tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir deles. Imagine Deus rindo. Ele acha que vai mudar a lei que foi estabelecida. Do trono do céu Deus ri e caçoa deles, mas em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, os reis sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Como é que termina? Do jeito que começou o Salmo 1, bem-aventurado, bem-aventurado. Alguma comparação? O Salmo 1 estuda a meditação da lei. O Salmo 2, a vinda do reino que nós esperamos. O Salmo 1, os justos meditam na palavra de Deus. No Salmo 2, os ímpios se dedicam a conspirar contra os justos. O Salmo 1 é um aspecto pessoal do reino de Deus. O Salmo 2 é o aspecto universal do reino de Deus. O Salmo 1 começa com a palavra feliz, bem-aventurado. O Salmo 2 termina com a palavra bem-aventurado. O Salmo 1, os justos meditam. Meditar é dar crédito. O Salmo 2 diz que as nações tramam contra aqueles que meditam na palavra do Senhor. O Salmo 1 mostra que o caminho dos justos, mostra o caminho dos justos e dos ímpios. O Salmo 2, ele convida a beijar o filho. Que o que é beijar o filho? É caminho dos justos. E ainda convida para que nós não nos levantemos contra o Senhor. O Salmo 1, a perspectiva é do governo soberano na vida do indivíduo que medita. O Salmo 2 é a perspectiva soberana de Deus sobre os governos e as nações. Se o Salmo 1 fala do indivíduo, o Salmo 2 fala do coletivo. E eu termino aqui dizendo que o Salmo 1 e 2 é o trabalho de um editor que trabalhou como um alfaiate, que foi costurando as leis para que ela tenha sentido para nós. O primeiro e o segundo nos dá uma ideia de qual é a intenção
do Senhor para nós, que nos chamou no Sermão do Monte de sal da terra e luz do mundo. Deus não criou o ser humano para outra coisa, senão para a felicidade. Qual é a finalidade do ser humano? Glorificar a Deus e se alegrar nele. Qual é a alegria prometida aqui? Aquele que cumpre, aquele que é justo, que ama a lei, ele tem uma alegria indizível. O seu deleite espiritual, o seu deleite de vida está alicerçado, enraizado no Senhor. O Salmo nos oferece uma cosmovisão bíblica, na qual você olha o mundo, não aquilo para o que você olha. Deixa eu explicar aqui para a gente terminar. O texto não diz assim, olhe para cá. Não, ele te dá lente, uma cosmovisão para você olhar o mundo. Ele não te convida a olhar lá, ele te dá uma lente para você olhar lá. Essa é a ideia. O reino de Deus não é um objeto que você mira. O reino de Deus são lentes para você interpretar o mundo a partir da misericórdia, da graça e da bondade do Senhor. Eu termino aqui convidando vocês para orar comigo em seguida, dizendo: Deus cuida de todos quantos o temem. Portanto, tudo irá bem conforme a sua lei, e tudo irá mal quando nós desprezamos a lei. Eu convido você junto comigo a ficar de pé. Nós caminharmos para o nosso término louvando ao Senhor com a equipe de louvor que já está se dirigindo para cá. E que você tenha em mente de que o Salmo termina falando sobre a destruição, mas não está em voga aqui a questão da perdição eterna. Não que isso não seja um assunto importante, de fato é, mas o texto mostra que é possível que você e eu, ainda que salvos pelo Senhor, nós ainda tenhamos atitude de impiedade, ainda falte em nós uma atitude de credulidade naquilo que o Senhor diz que é a tua palavra. Quando nós damos créditos à palavra do Senhor, como é prometido, não vai faltar pão sobre a mesa. Não importa por onde vai chegar, vai chegar. Não é a questão da equação econômica, não é a questão se é em guerra ou falta de guerra. A questão é que quando nós meditamos a lei do Senhor no sentido de praticá-la com honestidade, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Não é o quanto você ganha com o teu trabalho, é o quanto você aproveita com prosperidade e providência do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor te dê alegria em aproveitar daquilo que você já tem. Porque aquilo que está preocupado com o dia de amanhã, talvez não tenha o que queira, mas também não aproveita do que já tem. Que Deus te dê alegria de aproveitar com aquilo que você já tem, louvando ao Senhor com alegria. Porque Deus é um Pai bondoso, que sabe cuidar dos seus filhos. Te louvamos, Pai, pela Tua graça e bondade. Nos ajuda, Senhor, hoje, quando nós tomarmos o bocado, que possamos sentir numa transcendência, não só no paladar do corpo, mas da alma, o sabor da comida, seja ela qual for, sabendo que foi o Senhor que deu. Nós trabalhamos porque o trabalho também traz alegria, mas é o Senhor que põe o pão na mesa. Quando nós deitarmos para descansar, que os nossos lençóis sejam macios, não por conta do conforto do tecido, mas por conta da graça que é derramada por aqueles que dão credibilidade à Tua palavra. Nós queremos desfrutar da vida, Pai, como se a eternidade já estivesse aqui conosco. Nós estamos aqui para ser instruídos pela Tua palavra, ser bem-aventurados como o justo que é plantado à beira de um rio tranquilo, de águas cristalinas, que traz o nutriente apropriado. Que haja o frescor no paladar da alma, que sejamos prósperos. Enche as nossas mãos a tal ponto de não conseguirmos segurar tudo que o Senhor nos dá, para que o outro também coma daquilo que está nas nossas mãos. Que o Senhor enche as mãos de cada um, para que prospere e transborde, para que o outro coma, para que a dinâmica do reino de Deus seja da multiplicação dos pães. Poucos pães e poucos peixes, dividido, alimentou mais do que a mecânica da lógica, mas alimentou porque o Senhor sabe multiplicar. Haja prosperidade na mesa dos irmãos, haja prosperidade na alma dos irmãos, que trabalhem com alegria, que sejam providos pela graça, que tenham a alegria do salmo, sejam bem-aventurados porque meditam e praticam na lei do Senhor. Enquanto nós aguardamos o grande dia que o Senhor virá,
e nos recolherá para o reino de paz, de alegria definitivo, para a glória do Senhor. Que todos sejam abençoados para a glória do teu nome. É assim que nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado.